Olá, meu nome é Marcos Debona, esse é o canal Contém Spoiler e hoje a gente vai falar sobre o roteiro do filme Infiltrado na Clã. Bem, quem que escreveu o roteiro do Infiltrado na Clã? Se você olhar nos créditos do filme, você vai ver o seguinte: escrito por Charlie Washington e David Rabinowitz, and Kevin Wilmot e Spike Lee. Isso significa que o roteiro foi inicialmente escrito em dupla por Charlie Washington e David Rabinowitz e depois revisado pela outra dupla formada por Kevin Wilmot e Spike Lee. E o Spike Lee também é quem assina a direção do filme. E a gente vai falar sobre esse filme porque ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado em 2019, porque ele é adaptado de um livro chamado Black Klansman, que foi escrito por Ron Stallworth, o protagonista do filme, e conta a história de como ele conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan. E como diz no comecinho do filme, essa parada é inspirada numa do real, do real merda. Bom, o tema do filme é bastante óbvio. O filme vai falar sobre racismo, que é um problema muito antigo nos Estados Unidos, que tem origem lá em 1861, durante a Guerra da Secessão, em que os estados do Sul, que eram os estados confederados, eram contra a abolição da escravidão, porque eles tinham bastante mão de obra escrava. E não é de hoje que esse tema é abordado no cinema americano. Aliás, o vídeo anterior do canal Contém Spoiler fala sobre o Green Book, que é sobre o mesmo tema. Bom, em 1915 foi lançado O Nascimento de uma Nação, que é um filme que conta a história do nascimento da Ku Klux Klan. Esse filme é projetado durante o Infiltrado na Clã. Voltando para a história, em 1939 nós temos o clássico E o Vento Levou, que conta a história justamente da Guerra de Secessão. Bem, o Infiltrado na Clã abre com uma cena do E o Vento Levou, que mostra a Scarlett O'Hara caminhando sobre vários corpos de soldados gritando Deus salve a Confederação. A cena termina com a bandeira dos Estados da Confederação, que eram justamente os estados escravocratas do sul dos Estados Unidos. Depois temos a reconstituição de um discurso extremamente racista de um tal de Dr. Kennebrew Bergerac. Tudo isso é para a gente se situar como o racismo ainda é muito presente nos Estados Unidos. Então a história começa de fato. Ron Stallworth é um policial negro que teve a ideia mirabolante de se infiltrar na Ku Klux Klan. Ku Klux Klan! Olha só a ousadia do rapaz. Para isso, ele faz o contato por telefone com os membros da Ku Klux Klan. Mas é claro que para ser visto pessoalmente não poderia ser ele, então ele chama o outro policial, que é o Flip. O Flip é um policial branco e judeu que vai participar das reuniões no lugar do Ron. Essa dinâmica tem um efeito bem interessante no roteiro, pois de certa forma o Ron e o Flip fazem o mesmo personagem. Um deles é o Ron, que fala pelo telefone e é a mente por trás do plano, e o outro é o Flip, que vai pessoalmente nas reuniões e tem que se livrar de algumas situações bem complicadas para ele. O Ron e o Flip vão se infiltrando cada vez mais na Ku Klux Klan. Gradativamente eles vão ganhando moral, a ponto do Flip ser convidado para ser o líder do grupo de Colorado Springs. Mas se isso tudo fosse muito fácil, o filme não teria graça, né? Os antagonistas, evidentemente, são os caras da Ku Klux Klan. Mas vamos pensar um pouco. O filme conta a história de um policial que se infiltra no meio dos bandidos, o que é uma trama bem comum. E também é muito comum que um desses bandidos desconfie daquele policial. E quem assume esse papel nesse filme é um cara chamado Félix. O Félix é mais do que um antagonista. Ele chega a ser um vilão e mais tarde você vai entender por quê. Mas veja que interessante, os brancos racistas são os antagonistas, ok. Mas se todos eles tivessem a mesma atitude do Félix, seria impossível para um policial se infiltrar. Então a gente tem na figura do Walter uma espécie de aliado. Ele é o líder do grupo da clã e recebe muito bem o Flip, se passando pelo Ron. E é por causa dele que o Flip é indicado para ser o líder do grupo. E por isso mesmo é que um homem negro, representado por um branco, consegue se infiltrar na clã. Olha, vamos imaginar que o filme ficasse só nos brancos supremacistas. Ia ser um festival de intolerância, preconceito, violência e babaquice o tempo todo. O filme ia ficar muito chato. Por isso mesmo entra em cena o movimento negro de Colorado Springs.
que é muito mais bonito, muito mais sensual, muito mais cheio de swing e tem muito, mas muito mais Black Power. Sendo assim, o filme faz um contraponto entre os brancos, racistas, e os negros, que lutam pelos seus direitos. Agora vamos para uma outra boa sacada do roteiro. Do mesmo jeito que o Flip se infiltra na clã, o Ron se infiltra no movimento negro de Colorado Springs, que é presidido pela Patrice. E ele também tem que se virar para contornar algumas situações difíceis. A Patrice faz para ele a mesma pergunta que o Félix fez para o Flip. Você é um policial? Aliás, tanto os caras da clã quanto os caras do movimento negro chamam os policiais de porcos. Ou seja, os dois grupos enxergam a polícia como um inimigo. Que coisa, né? Arco do personagem é quando um personagem vai do ponto A para o ponto B. E nesse processo ele geralmente se torna uma pessoa melhor. É o que acontece nesse filme com o protagonista, o Ron Stallworth. No começo, ele é um policial iniciante, obviamente, e ele trabalha no arquivo da polícia, uma função bem burocrática. Então, ele pede para trabalhar como infiltrado, mas ainda tem muito que aprender. E no começo do filme, ele não está nem aí para o movimento negro, até que isso começa a mudar. Primeiro, ele começa a implicar com um policial branco que é muito racista. Já no final do segundo ato, ele é designado para fazer a segurança de uma reunião da Ku Klux Klan, onde estará presente o David Duke, que é o grão-mestre da clã. E aí ele percebe que o buraco é muito mais embaixo. Então ele se envolve de corpo e alma com o movimento negro. E no final, com o sucesso da missão, ele prova o seu talento como policial e é devidamente reconhecido pelos seus colegas. Como vocês já sabem, todo o roteiro é construído pensando no momento do clímax do filme. Bom, o filme mostra um embate entre brancos e negros. Então, o roteiro vai fazendo uma sequência de eventos cada vez mais tensos nos dois grupos. Os pontos mais altos desses eventos acontecem ao mesmo tempo e são muito parecidos. Enquanto a Ku Klux Klan recebe o David Duke, o movimento negro recebe a visita de um senhor que tem bastante história para contar e é enxergado como um de seus gurus. Aí tem uma bela sacada da montagem de mostrar as duas cenas de forma alternada. E as cenas terminam com os negros gritando Black Power e os brancos gritando White Power. Essas cenas servem para deixar bem claras as diferenças entre os dois grupos e para mostrar que tanto brancos quanto negros, se precisar, eles estão dispostos a sair na porrada. E aí a tensão do filme cresce vertiginosamente. Primeiro, o Felix descobre que o Flip é um policial, mas ele deixa isso para depois porque ele vai praticar um atentado. A Connie, mulher do Félix, deveria colocar uma bomba na casa da Patrice, mas ela se borra de medo e coloca a bomba no carro da Patrice. O Ron chega logo depois, imobiliza a Connie para ela falar aonde ela colocou a bomba. Mas aí chegam dois policiais brancos e vem um homem negro machucando uma mulher branca. Então eles algemam e batem no Ron. Logo depois, Félix e seus amigos estacionam o carro deles do lado do carro da Patrice. A Patrice sai da casa para tentar ajudar o Ron. Félix detona a bomba e o seu carro é atingido, matando os 3 ocupantes. E esse é o clímax do filme. Para finalizar, o Ron e a Patrice armam para prender o policial branco racista. E numa das melhores cenas do filme, o Ron liga para o David Duke e revela que ele é um policial negro e que ele enganou o grão-mestre da Ku Klux Klan. Então o grão idiota fica com aquela cara de bunda, enquanto o Ron e seus amigos policiais se partem de dar risada. Mas o filme termina com imagens reais de manifestações e confrontos entre brancos e negros. Isso demonstra que, infelizmente, o racismo está muito longe de ser resolvido e não é só nos Estados Unidos, não.
Esse foi o terceiro vídeo do canal Contém Spoiler analisando o roteiro de Infiltrado na Clã. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.